Então vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra. Abacuque, capítulo 3, de 1 a 19, está na sua tela. Só passar, vou testar aqui a canetinha aqui, vamos lá. Deixa eu ligar, né? Abacuque 3, de 1 a 19. Já liguei, estou apertando. Ok. Então está na tela. Quem quiser ler, acompanhar pela tela, fique à vontade. Quem achou, diz amém. Glória a Deus. Oração do profeta Abacuque sobre Sigianote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação? Descoberto se movimentou o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios, os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou, o abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Tu saístes para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até ao pescoço. Tu transpassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com as suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, esta é a tua palavra aqui, lida, proclamada. Sabemos, Senhor, que nenhuma letra, nenhuma vírgula desta palavra está em desacordo com a tua vontade, portanto é totalmente inspirada e infalível. E diante da inerrância da tua escritura, diante do Senhor, do teu Santo Espírito, Senhor, nós clamamos, ilumine os nossos corações, ilumine as nossas mentes, para que possamos ser transformados pela tua palavra, para que possamos ser alimentados pela tua palavra, para que sejamos ser sustentados pela ação da tua palavra. Que não haja distração nesse lugar, que Satanás seja repreendido em nome de Jesus, que toda vaidade humana, carnalidade humana seja colocada por terra em nome de Jesus. Todas as vozes contrárias que tentam falar sejam silenciadas ao som da tua voz. Silencie também, Senhor, a voz deste servo que ora, para que somente o Senhor fale nesta manhã. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, estamos falando de um profeta aqui que escreveu
um texto que é conhecido como até um salmo fora do livro de Salmos. Muitas pessoas às vezes podem ter dúvidas sobre isso, mas existem salmos que não estão escritos no livro dos Salmos, e um desses é o de Abacuque. E Abacuque foi um profeta contemporâneo de Jeremias, do tempo de Jeremias. Ele viveu no tempo posterior à invasão da Síria, né, a Judá, e ele viveu no período do rei Jeoaquim, e ele estava então de frente também com o contexto de invasão dos babilônicos. Ele estava no momento anterior, em que o Nabucodonosor então invadiria a terra do Senhor, o povo de Deus, e ele então está profetizando juízo e esperança no seu livro. E é interessante que ele é um profeta um pouco diferenciado, porque ele é questionador e em certo ponto intercessor. Então ele fala com Deus, argumenta com Deus no início do seu livro, nos primeiros capítulos, mas já no final em que estamos lendo aqui, ele termina adorando ao Senhor. Ele vai do questionamento, das preocupações, à adoração em alegria. Por isso eu intitulo o nosso sermão da manhã, você pode ver aí em cima, Deus nos transporta do medo à alegria. Nós estamos falando nesses dias da esperança que não falha, e é exatamente esse texto vai ao encontro desse tema que a gente está falando aqui. Quando nós passamos as nossas lutas, as nossas adversidades, nós nos deparamos com medos, incertezas e questionamentos diante de Deus, mas pela palavra nós podemos ver que o Senhor tem capacidade e poder para nos transportar do medo à alegria. E o papel e o posicionamento do servo de Deus é vencer o medo, é passar pelo momento de questionamento, mas terminar esse momento adorando ao Senhor. E é isso que nós vamos estudar. E é interessante que essa mudança interior que aconteceu no profeta não foi produto de meditação transcendental, nem mesmo fruto de uma leitura, né, analisando o cenário político, porque nós podemos olhar às vezes o cenário político, o contexto do que vivemos, da nossa nação, e em algum momento nos alegrar. Está tendo uma melhoria de repente na economia, entrou um governante que eu não gosto, ou que eu gosto, não sei. E aí a gente vai moldando os nossos sentimentos e as nossas esperanças, as nossas expectativas, de acordo com o que acontece aí fora, com o que acontece no nosso contexto. Se não for o contexto do governo, pode ser o contexto seu, dentro de casa. Se você tem comida, se você tem dinheiro, ou se você não tem, ou se tem alguma luta. E isso tudo pode ir moldando de maneira equivocada os nossos pensamentos acerca do próprio Deus. Quando na verdade você vê claramente que o profeta, ele vai do questionamento ou do medo até a alegria e a adoração de forma sobrenatural, através da própria fé que ele tinha em Deus e do relacionamento que ele teve com o Senhor. Então, nós estamos falando aqui, obviamente, esse dia de hoje, celebrando o dia do adolescente batista. E o adolescente, especificamente, é um ser humano específico, né? Um ser humano especial, em que a própria palavra adolescente remete a dores, remete àquela pessoa que está sentindo dores das mudanças do corpo, dores das mudanças também psicológicas, mentais também, e emocionais, hormonais de maneira geral. E aí às vezes tem gente que chama de aborrecente, né? Eu entendo a piada, mas eu também rejeito essa palavra, porque o adolescente não foi feito para aborrecer, nem para ser aborrecido, né? O adolescente, ele foi feito para ser ensinado no caminho do Senhor, para que ele se torne um homem e uma mulher, no caso, também adoradores do Senhor, servos fiéis do Senhor. E às vezes, quando nós abandonamos o adolescente, justamente porque ele é um pouco aborrecente, é a hora que o mundo recebe, é a hora que o mundo abraça, é a hora que o mundo fala: vem cá, porque eu não vou te chamar de aborrecente, eu não vou te chamar de chato, eu não vou te chamar de complicado, eu vou te chamar de legal. Vem cá, legal, vem cá ficar comigo, vem cá porque eu vou te receber, eu tenho algo legal para você também. E é isso que o mundo faz. Só para vocês pararem para pensar numa coisa, irmãos. A EBD, aí eu até remeto ao pastor, né, Lucas, do Ministério de Educação Cristã. Eu amo muito a EBD, porque a EBD, ela estuda a Bíblia, ela estuda a palavra. E é interessante,
Quanto tempo nós ficamos estudando a Bíblia na EBD? No máximo 1 hora e 15 por semana. Não é isso, irmãos? Mais ou menos. Aí tem aqueles outros encontros, mas a EBD uma vez por semana. Aí de repente nós temos algumas organizações, mensageiras, embaixadores e outras de adultos também que estudam a palavra. E os cultos também. Se a gente fizer uma soma, de repente a gente vai chegar no máximo a umas 7 horas por semana. E eu estou sendo legal, como o próprio mundo fala. Estou sendo legal nessa conta, estou sendo generoso. 7 horas por semana, não 7 dias por semana, não confunda. Agora eu pergunto, quantas horas um adolescente, um jovem estuda por semana? Obviamente na escola, na sua formação secular. Pare para pensar. Um dia só, talvez se ele for só de meio período, 5 horas. E se for de 2 períodos, quem está se preparando para vestibular, você coloca mais umas 3 horas aí, 8 horas, no máximo 9. E às vezes com aulas aos sábados e aos domingos. E se você fazer essa soma, se você fizer essa soma, você vai ver que ela é totalmente injusta, comparando com o tempo que passamos com a palavra de Deus. E por isso que o estudo da palavra em casa é fundamental também. O estudo da palavra em casa é fundamental. A presença dos responsáveis, dos pais, dos avós e dos irmãos em geral, apoiando o adolescente no estudo e ajudando também, ensinando, é fundamental. O mundo bombardeia o jovem e o adolescente de segunda a segunda, porque não tem folga às vezes nem no domingo, para que ele seja um médico, para que ele seja de repente o quê? Um engenheiro, um advogado, né? São profissões mais renomadas e talvez com um ganho melhor. E no meio desse processo todo, nós gastamos 7 horas no máximo, treinando, preparando os nossos jovens e adolescentes, quando eles vêm todas as vezes. É uma conta totalmente injusta. E que nos tempos anteriores da história da igreja, da história dos cristãos, não era assim que acontecia. Porque a própria educação era confessional, era cristã, era dentro do dia a dia lá ensinando a palavra de Deus. E isso se perdeu. Existem colégios, né, instituições guerreiras, né, corajosos aí, que suportam as perseguições do próprio sistema educacional brasileiro, para se manterem firmes, confessionais à doutrina e para apoiar também o trabalho da igreja. Eu faço aqui uma menção honrosa ao colégio Cefep, que eu estudei inclusive. Então a diretora Maísa está aqui, ao lado de sua mãe, Vilma, né? E eu agradeço, porque eu tive essa oportunidade de estudar lá, como também o pastor Lucas estudou lá, nós fomos colegas de turma lá, né? E o Bruno também, né? O missionário, nosso missionário Bruno, também estudou lá, e deve ter alguns irmãos aqui da geração mais atual que estudam lá. E eu não estou fazendo propaganda de colégio, eu estou dizendo aqui que enquanto temos esse tipo de atividade que defende a fé cristã, isso ajuda a igreja. Mas quando não temos isso, é injusto. E aí, uma vez minha esposa, vou citar minha esposa. Minha esposa contou para mim, ela se deparou com uma mãe de adolescente. Aí ela procurou esse adolescente e falou assim: olha, estou sentindo falta desse adolescente nas programações, nós queremos, né, que ele esteja estudando a palavra de Deus, etc. e tal. Aí, essa mãe disse assim: não, ele está muito atarefado, ele está estudando de domingo a domingo. Afinal de contas, eu tenho que ver o futuro do meu filho. Aí eu pergunto, eu respeito, eu entendo a preocupação. Queridos, eu fui adolescente, fiquei desesperado também nos momentos de decisão, e meus pais também. Mas eu pergunto, e agora eu tenho 2 filhos que eu também estou pensando sobre eles e orando por eles. Eu pergunto, de que adianta resolver esse futuro temporal que vai terminar, se viver bastante, com 100 anos de idade, olha lá, e depois ir para o inferno? Essa é a minha pergunta. De que adianta, e eu não estou aqui obviamente criticando nenhuma profissão, mas de que adianta sermos médicos, engenheiros, sei lá, qualquer outra profissão mais renomada, mais interessante, e gastarmos a nossa vida estudando para tudo isso, e é importante, eu não disse que não é, mas perdemos a nossa alma, como Jesus disse. É sobre isso que eu vim falar. Eu vim falar de um contexto aqui, de Abacuque, em que juízo estava vindo sobre o povo, invasão sobre o povo, calamidade sobre o povo, e que a preocupação não era ser médico, não era fazer cursinho, não era não,
preocupação era sobreviver. Era sobreviver. E Deus, vamos ver aqui que Deus deu direção. Deus conduziu o povo. E terminou em adoração. Portanto, eu queria, antes de continuar a explicação do texto, o irmão, tem o vídeo aí? Então eu queria apresentar o vídeo de um adolescente, que muitos já conhecem e sabem até o final da história, mas por favor, não conte. Deixa os irmãos verem, porque essa adolescente que vamos ver agora, é uma menina, ela é um exemplo para nós. E aos domingos é a rádio e eu começo com a meditação. Tem o tempinho das crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem. A gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz linha de geladeira, várias coisas de artesanato, porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória, então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por este nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é minha semana, né? No sábado da mesma semana eu me batizei, na outra quinta eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Disse assim: Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram as 45 crianças. O interessante é que, através do meu pequeno grupo, deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo.
pudermos fazer a nossa parte, e se não fizermos agora, talvez não dê tempo. A intenção aqui não é chocar com uma história que terminou de forma trágica. Não é essa a intenção, e nem trabalhar com emoções. A história aqui, a intenção aqui é celebrar a vida dos servos de Deus, a ação do Espírito Santo através dos servos de Deus, honrar a memória daqueles que morreram e vieram antes de nós. E essa menina estaria mais ou menos com 25 anos, numa média rápida, e estaria talvez conosco aqui, né, fazendo trabalho com a juventude. Mas no pouco que viveu, como estava escrito ali, ela fez muito. E eu tenho me perguntado, tenho orado, conversado também com homens de Deus. Será que vale a pena tudo isso? O profeta Abacuque sabe exatamente o que vale a pena. E vamos aprender com ele e terminar louvando ao Senhor como ele mesmo louvou. Primeiro ponto que eu queria destacar, irmãos: a palavra e a oração nos colocam no caminho da restauração. A palavra de Deus e a oração são dois grandes instrumentos que nos levam à vitória. Algumas coisas que a gente pode ver, por exemplo, no verso 2, ouvir a palavra de Deus. Veja bem aí na sua Bíblia, o verso 2. Ouvir a palavra de Deus é a única maneira de enfrentarmos vitoriosamente a crise. O profeta Abacuque, ele ouviu Deus falando que disciplinaria Judá nas mãos dos caldeus, que eram os babilônios. Isso encheu o coração dele de espanto, ele ficou preocupado. Entretanto, agora Deus vai falar ao profeta que vai julgar a Babilônia. Veja bem, já no final do livro: julgar os inimigos e derramar sobre os pecadores impenitentes 5 ais de juízo. O profeta, ele vai escutar sobre disciplina de Judá e também juízo de Babilônia. É interessante como, e eu também estava essa semana em Atibaia, em São Paulo, estudando o módulo de preparação de professores, treinamento de professores, do Pregue a Palavra. Estava lá na PIBA, né? Primeira Igreja Batista de Atibaia. Pastor Lucas também fez esse módulo, fez aqui em Friburgo, não é isso, pastor? E lá a gente estava estudando o livro de Ezequiel. E você vê claramente também que Ezequiel apresenta juízo, né? Deus apresenta juízo aos inimigos, e ficou claro para nós que quando Deus vem com aparente juízo para nós, povo dele, esse juízo não é apenas juízo, porque o juízo consome, o juízo destrói, é para fazer justiça. Para o povo dele, não é juízo, é disciplina. E a disciplina parece juízo, parece que vai destruir, mas é para restaurar e para gerar esperança. Então, querido, diante disso já eu digo para o irmão faz parte do povo de Deus, o irmão é povo de Deus, o irmão é servo de Deus, o irmão é um cristão. Saiba que qualquer provação que o cristão esteja passando, mesmo que seja uma tragédia de carro, é disciplina preparando o seu povo, restaurando o seu povo. Então, como devemos nos comportar diante de tragédias e calamidades, inclusive este ano? O ano de 2019 começou com inúmeras tragédias. E por isso eu trouxe novamente esse sermão aqui. Eu já preguei esse sermão para a juventude, naquele período mais complicado de várias tragédias, Brumadinho, acidentes e muitos outros que agora a gente até esquece. Como devemos lidar diante disso? Perder a esperança? Nos desesperar? A palavra diz, a palavra de Deus mostra que a falta de esperança é falta de fé, porque já temos esperança. Então nós não devemos nos desesperar. Isso é pecado, isso é idolatria. É compreensível, mas a palavra nos encoraja: não fiquem ansiosos, creiam no Senhor, façam menção do nome do Senhor. E tudo isso para nós é para que não vivamos desesperados, não percamos a esperança. E aqui o profeta, então, ele ouve uma palavra que é de juízo para inimigos, tensa para o povo, mas vitoriosa no final. Ele declara isso, ele fala isso, ele relata isso. E ainda no verso 2, ele ouve a palavra, e essa palavra, ouvir essa palavra, deve nos levar à oração fervorosa. Você vê que no verso 2,
o profeta é levado a uma oração fervorosa. Ele está ali diante do Senhor. Abacuque, ele ouve e Abacuque ora. A palavra de Deus produz em nós dependência de Deus. A voz de Deus nos põe de joelhos. Quando o Senhor fala conosco, tanto quando vem algo bom ou algo ruim, é para nos pôr de joelhos diante dele. E é interessante que alguns aspectos que a gente identifica nesse contexto é a humilhação. Abacuque, ele não ousa mais questionar a Deus acerca do seu silêncio e dos seus métodos. A revelação de Deus nos leva ao pó. Quando ele tem a revelação clara de Deus, ele é levado ao pó. E ele não ousa questionar o Senhor. Outro aspecto que aparece é a adoração. Abacuque, ele fica alarmado, não com as circunstâncias dolorosas que viriam. A invasão, a violência, a destruição. Mas ele fica abalado com a grandeza da revelação. A revelação que ele acabou de ouvir. Deus havia dito algo a ele acerca do seu plano histórico. E como ele estava governando as nações. E isso deixou o profeta humilhado, sim, mas extasiado no sentido de adoração. Diante da glória de Deus. Diante da presença dele, apesar de juízo estar a caminho. Outra característica que a gente vê é a petição. Abacuque pede de uma forma diferente. Enquanto nós, no meio de uma palavra, mas Senhor, livra-nos disso. Até mesmo eu lembro do próprio Pedro, que quando Jesus disse lá, conversando com os discípulos, que iria para a cruz, que iria morrer, Pedro já levanta, não, de maneira nenhuma isso vai acontecer. Agora era uma preocupação pela causa de Deus. Ele se amolda e ele se alinha ao pensamento de Deus. Deus vem, Yahvé vem, e vem para julgar, para trazer juízo aos inimigos, vem para disciplinar o seu povo. Pois ele não pede, Senhor, por favor nos livra. Não, ele pede, Senhor, faça a tua obra, faça a tua vontade. O olhar do profeta é um olhar diferente do que nós estamos acostumados a ter. Nós queremos que os nossos filhos sejam médicos, professores, etc. Mas não queremos que nossos filhos morram pelo Senhor. Só que os nossos filhos não são nossos. São a herança do Senhor. Aí eu comparando com o pastor Carlos Elias, que também na sua juventude, adolescência, foi um pregador mirim, não é isso, pastor? Você falou ontem no encontro de seminaristas. Para o nosso pastor, graças a Deus, ele está aqui conosco, na sua idade e plena forma. Mas nem sempre acontece assim. Nem sempre acontece assim. Mas devemos dizer, glória a Deus, mesmo quando não é assim. É isso que o profeta está ensinando também aqui. Ele não pede por livramento, ele não pede por desvio do juízo e desvio da disciplina. Ele pede para que a obra do Senhor seja feita. Aí eu contei isso na conferência, na sexta-feira, quando eu preguei. Quando eu casei, eu fiz uma oração que ao olhar humano pode ser bonita, mas em algum aspecto também pode ser de certa forma infeliz. Porque eu orei assim, Senhor, que nos falte tudo. Olha a minha oração, meu Deus, igual o Pedro, né? Sabe nem o que está falando. Que nos falte tudo, mas não nos falte a tua presença. Sabe o que aconteceu? Ele ouviu. Aí você fala assim, glória a Deus. Não, mas é glória a Deus mesmo. Mas ele ouviu, faltou luz no casamento. A Angélica estava, o pastor estava. Queria tanto que o pastor orasse naquele casamento. A coisa ficou tão confusa que ele teve que voltar para a igreja. Faltou luz. Mas irmãos, não faltou a presença de Deus, nem naquele dia, nem na minha vida até hoje. Ele ouviu minha oração. Mas assim, às vezes nós não sabemos o que pedimos, mas ao mesmo tempo devemos pedir de acordo com a vontade do Senhor. Devemos fazer igual o profeta. Faça a tua obra. É juízo que venha o juízo. É disciplina que venha a disciplina. E glória ao teu nome. É assim que devemos agir e viver. E aí, meu irmão, no próximo ponto, o clamor pelo avivamento nos leva de volta ao favor do Senhor. Percebe só, o grande pregador,
pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala sobre avivamento. Eu vou ler aqui para os irmãos. Avivamento é um dos temas mais falados e mais distorcidos na igreja evangélica da atualidade. Muitos confundem avivamento com dons espirituais, com estilo litúrgico ou com a presença de sinais e milagres. Outros pensam que o avivamento pode ser administrado pela igreja e que ela pode determinar o tempo da sua chegada. Há aqueles que confundem entusiasmo humano com o mover do Espírito e grandes multidões com abundantes conversões. Isso foi a fala do Hernandes Dias Lopes. E eu digo para os irmãos, avivamento verdadeiro vem do céu. É de Deus, é obra soberana do Espírito Santo. O avivamento sempre está centrado na palavra de Deus. Se não há palavra, pode ter certeza, não há avivamento. Pode ter movimento, mas não tem avivamento. Pois o Espírito ele não honra aqueles que desonram a verdade. Se há heresia, pregação de outro evangelho que não seja o verdadeiro evangelho, como o próprio Paulo disse, é anátema, amaldiçoado, não há avivamento. O avivamento sempre leva a igreja à oração, a santidade ao trabalho. Não leva a igreja à conferência Mais Vida e chamar o Paulo César Baruch para cantar, não. Não leva, não. E se chamamos e se fazemos, não é porque estamos contando com essas estratégias para ter algum avivamento. Não é. Na verdade, tem que ser consequência do avivamento que já está ocorrendo. O avivamento nos leva para o pó, para o chão. É a disciplina do Senhor. Começa com disciplina. Então, se estamos desesperados, se estamos perdendo a esperança, se estamos diante de um quadro de aparente calamidade, pode ter certeza, meu irmão, vai vir avivamento se você buscar o Senhor. Vai vir alegria. Vai vir. Não tenha dúvida disso. E é interessante alguns aspectos desse avivamento. O tempo em que a igreja deve buscar o avivamento. Abacuque pede que Deus avive a sua obra no decorrer dos anos. Não tem um dia certo em que explode uma luz e de repente está todo mundo avivado. Não, é um processo que podemos também traduzir também de glória em glória também. Ele não pensa apenas nele e na sua geração. Sua preocupação é com a manifestação da glória de Deus ao longo da história. A pessoa que está clamando por avivamento no meio dessa situação e está sendo levada a Deus a clamar por isso, diante da calamidade, essa pessoa, ela não clama apenas por si, não clama apenas nem pela igreja local, ela clama pelas gerações. E eu já estive aqui em janeiro pregando sobre a continuidade, o papel que a igreja tem na continuidade, nas gerações, com o evangelho. O nosso foco não é aqui, não é agora, mas é toda a história que Deus está conduzindo. Nós também começamos a nos interessar por essa história, por esse plano, almejar não apenas o nosso sucesso imediato, mas almejar o sucesso do reino de Deus, através das gerações, lembrando dos que se foram, conectados a eles de forma na fé, ou seja, imitando a fé desses que foram, porque eles trouxeram a fé para nós, a doutrina, o conjunto de doutrinas para nós, e avançando, orando pelos meus filhos, pelos adolescentes, pelos jovens. Enquanto acharmos que trabalho com adolescentes e jovens é um trabalho menor, porque são pessoas ainda em formação, ou enquanto acharmos que aquele ministério, aquilo ali não serve para mim não, o outro que serve para mim, nós não estamos orando e pensando como profeta, ou seja, de acordo com o coração de Deus, com a intenção de Deus para a sua igreja. Temos que orar, clamar, nos envolver. A programação é só para mulheres, no caso, né, MCM, as mulheres conectadas, mas eu sou um homem e estou disponível para ajudar. Esse é o sentimento, essa é a intenção. Se não vivemos isso, o avivamento fica longe, e a solução diante da calamidade continua longe. E aí continuando, a base em que a igreja deve buscar avivamento. Abacuque, ele pede pelo avivamento a Deus, não confia na justiça própria, ele confia nem confia nos méritos do povo também, ele, ao contrário, ele diz assim: na tua ira, lembra-te da misericórdia, na tua intenção de julgar, lembra-te da misericórdia. Ele clama a Deus.
É só a Ele que devemos clamar. Abacuque sabe que o pecado merece juízo divino, contudo, ao mesmo tempo, ele reconhece que Deus é misericordioso e capaz de amar infinitamente os objetos da sua ira, que são os pecadores. Por isso ele pede clemência e não justiça. Eu já vi até hoje, nos dias de hoje, né? Às vezes a gente cantando, né? Senhor, como é que é? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Traz para mim o que eu preciso, o que eu mereço. Meu irmão, não faça essa oração. Porque o que nós merecemos e o que é nosso, que não é mais, mas que nos é nosso por mérito nosso, é inferno. Ou demérito, né? Não peça o que é seu, o que é teu de direito. O que é teu de direito, o que é meu direito é inferno. Peça pelo próprio Deus, pelos méritos de Cristo. Eu quero aquilo que não é meu, mas o Senhor me deu de graça. Por favor, Senhor, me dê. É interessante, queridos, que aí a base, então, é clamar ao próprio Deus. Buscar o avivamento, a fonte é Deus, não é a si mesmo e nem argumentos próprios. Continuando, a urgente necessidade que a igreja tem do avivamento. A igreja, o povo de Deus, sempre vai estar necessitando de avivamento de forma urgente. O avivamento é urgente. E para vivermos essa esperança e a certeza diante das calamidades, devemos clamar, como o profeta Abacuque clamou, por avivamento. O profeta Abacuque pede avivamento e não ausência de sofrimento. O avivamento é a expressa vontade de Deus e a vital necessidade da igreja. Nós não queremos pedir o que queremos, nós vamos pedir o que precisamos, e o que o Senhor diz para nós que é o que precisamos, não o que achamos que precisamos. E aí, alguns pontos que a gente pode destacar: necessidade de avivamento, confusão sobre avivamento. Muitos confundem o avivamento, muitos pensam que avivamento é só movimentos, cacoetes e gestos e falas e barulhos. Não. Os avivamentos históricos da história da igreja são gerados por arrependimento, por joelho no chão, diante da palavra, quebrantamento, constrangimento diante do evangelho que nos coloca no chão e levanta e exalta o nome de Deus. Se não for assim, isso não é avivamento não. Não vai vir restauração, vai vir enganação. Você vai ficar achando que está uma bonança, quando a calamidade está vindo e tu não está preparado. Avivamento começa com lamento, com choro e reconhecimento de pecado. Busca da palavra. Muitos confundem isso. E qual é o conteúdo desse avivamento? O avivamento é concebido no quebrantamento e nasce com o choro e arrependimento que eu falei. O verdadeiro avivamento traz revestimento de poder para uma igreja que está impotente, para um povo que está no momento assim: olha, eu estou aqui, para onde eu vou? E aí há revestimento de poder. Cada crente se torna um embaixador, um ministro da reconciliação. Eu vou repetir: cada crente, não é pastores apenas ou líderes, cada crente, um pai pelo menos prega o evangelho para o seu filho, uma mãe igualmente, e apoia o irmão do lado aí. Não há, igual eu falei esses dias: eu não estou escalado no culto para fazer nada, então não preciso ir. Precisa. Primeiro que a Bíblia fala para não deixar de congregar, em Hebreus 10, 25. Primeiro por isso, porque é obediência, não é porque você acha legal não, é porque é obediência. E segundo, porque temos um papel a desempenhar na vida do nosso irmão. Então eu estou sentado num banco, o outro está sentado ali, eu estou observando, aí estou olhando, aquele irmão precisa de ajuda, aquele irmão precisa de uma palavra, aquele irmão precisa de eu compartilhar com ele o amor de Deus, encorajá-lo no meio da calamidade, no meio da luta. Não viemos aqui para sentar e assistir, só se o verbo for para ajudar, assistir no sentido de ajudar. Se for para assistir e ficar olhando, queridos, por favor, não faça isso. Não fomos chamados para isso. E o resultado desse avivamento? Quando o avivamento chega, irmãos, a igreja se torna ousada para pregar a palavra. Já estudou momentos históricos do avivamento? Quanta intrepidez os homens de Deus pregaram a palavra? Já analisou isso? Vendo pelos próprios apóstolos, o Pedro, antes do tratamento de Cristo, o tratar de Cristo, e antes da chegada do Espírito Santo, e o próprio apóstolo Pedro depois, aquela pregação em Atos 2, é isso que acontece.
Então aí é minha opinião pessoal, mas eu creio que concorda com o texto, eu não consigo conceber, quando vemos cristãos que entendem que a palavra é inerrante, é infalível, e não conseguem pregá-la, não conseguem proclamá-la. Queridos, há sim uma responsabilidade diante de Deus, de estar aqui no púlpito, de estar portando a palavra e portando sim o nome de Deus. Há sim uma responsabilidade e devemos temer e tremer, mas também há uma tranquilidade de saber que os méritos e a ação é do Espírito Santo, e a responsabilidade de todo o resultado da palavra é do Espírito Santo, querido. Portanto, aí eu vou citar Paulo, que fala com Timóteo: pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Aí depois, se o irmão vier reclamar, não gostei do seu sermão, irmão, briga com a palavra e com Deus, você fica livre, queridos, é uma bênção. Aí a gente fica querendo inventar coisa, falar coisa que não tem nada a ver, acrescentar. Não, no avivamento não tem isso. No avivamento você tem a palavra do Senhor agindo, sendo proclamada com intrepidez, com coragem, produzida pelo próprio Deus, e os resultados são avivamento, quebrantamento, e levantando para a obra, seja lá o que for. Terceiro ponto, são 4 e a gente acaba, né? A visão dos feitos de Deus no passado ajuda-nos a enfrentar o presente. É interessante que o profeta Abacuque, ele vai buscar no passado as suas raízes, as raízes do relacionamento dele com Deus, né, daquilo que Deus é, para afirmar a sua confiança no presente. Aí a Bíblia fala, por exemplo, em Salmos: cantem, louvem ao Senhor, cantem os seus feitos poderosos. Aí a gente leva as crianças para a salinha e ensina os feitos poderosos para as crianças. Será que ensina sempre? Espero que sim, porque às vezes a gente quer contar historinha, pintar desenho, quadro, e não ensina também. Então, mas quando ensinamos, né, que a ideia aqui é ensinar, e eu creio que ensinam sim, porque o pastor Lucas está atento também, né, pastor? Lá com a sua esposa. Mas assim, quando ensinamos, o que acontece? Firmeza, confiança no presente. Está tudo desmoronando, mas eu estou firme e confiante. Por quê? Porque homens e mulheres que vieram atrás de mim, antes de mim, passaram por isso e venceram. Irmãos ao meu lado passam o tempo inteiro por isso e vencem e me encorajam através da palavra. E eu não temo, porque eu estou firmado no Senhor. Essa é a realidade diante da falta de esperança e do desespero. E é interessante como vemos alguns aspectos. Primeiro, a glória de Deus manifestada, né? Abacuque, ele em forma de canto, ele vai narrando gloriosos feitos, né, na história de Israel. Aí primeiro ele vai falar do esplendor da sua glória no deserto, a lembrança dos acontecimentos do Êxodo. Depois ele vai falar a glória da sua santidade, Deus que refugie em glória, né? Aí ele fala, é o santo, ele não se deleita no mal, não tolera o mal, julga o mal. Quando Deus se manifesta, a sua glória enche os céus e o seu louvor enche a terra, queridos. A glória da sua refulgente luz, aí já no verso 4, a manifestação de Deus é cheia de luz, Deus é luz, sua presença é mais refulgente do que todos os astros, as estrelas, os seres, corpos celestiais reunidos e brilhando juntos. O brilho dos astros é apenas um reflexo pálido perto do ser de Deus, que é luz e habita em luz inacessível. Bem, outro aspecto dessa glória, a glória em julgamento, queridos. Quando vem julgamento, é glória também, é glória. Glorificamos ao Senhor. O Deus Santo é aquele que julga os homens. Ele enviou o seu juízo à terra do Egito, por exemplo. Ele quebrou a espinha dorsal do governo lá do Egito, do faraó, para libertar o seu povo. Isso é glória. O poder de Deus demonstrado. Vamos ver aqui já mais à frente, nos versos 6 e 7. 2 pontos são destacados pelo profeta. Primeiro, poder que faz estremecer a natureza. Quando Deus se manifesta, pelo que está escrito no texto, e só falamos o que está escrito, tentamos fazer isso, que Deus nos dê graça. Quando Deus se manifesta, a terra treme, os montes se derretem, o mar cessa ao seu bramido, a natureza escuta a voz de Deus e lhe obedece. Semana passada nós cantamos aqui, se a criação te louva, te segue, eu também. Cantamos aqui com o coral Teus.
É interessante que a palavra de Deus governa todas as coisas e conduz todas as coisas. Outro ponto para destacar: o poder que faz sacudir as nações. Ele vai falar das nações serem impactadas, serem sacudidas com a cavalgada, a presença, a chegada desse grande Senhor vitorioso que é o nosso Deus. Quando Deus se manifesta, as nações são dispersas, fogem, a oposição é subjugada, querido. Se você passa oposição na sua vida e Deus se manifesta, querido, a oposição vai cair fora. Agora a palavra também diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque se você se tornar oposição, meu querido, seja lá em que sentido, em que nível, é você que vai sair retirada quando o Senhor passar. Deus levanta reinos e abate reinos. A Babilônia seria em breve sacudida, era essa a profecia. Como haviam sido também sacudidos a Síria, já tinha acontecido, o Egito bem antes. Afinal, sobre o reino de Deus, somente o reino de Deus ficará em pé, de pé. O reino do Senhor Jesus é o reino que não terá fim. Ele é o servo Davi, mencionado em Ezequiel, por exemplo. Não terá fim. Então não devemos estar abatidos e desesperados com as circunstâncias da vida, desde aquelas do início do ano que eu fiquei um pouco assustado, como outras individuais que podem ocorrer, cada um no seu contexto, desde as menores às maiores, desde as mais simples de se compreender às mais complicadas, até difíceis de explicar. Mais à frente, ponto C: carruagens de salvação saem cavalgada. Então Abacuque ele vai falar de que Deus ele agora vem conduzindo uma carruagem celestial e ela sai cavalgando, e essa cavalgada é vitoriosa. Nessa corrida triunfante de Deus, o mar vai se abrir, a terra é partida aberta também, os montes vão se contorcer, as profundezas do mar escutam o estampido, o barulho, o estrondo dessa passagem triunfal do Senhor. E o sol e a lua param para reverenciar o cortejo vitorioso do Senhor. O universo inteiro dá passagem a esse guerreiro vitorioso, que sai montado em suas carruagens. Mais à frente, marcha triunfante de Deus pelos caminhos da história. O profeta, agora o cenário, que era a natureza, os montes e tal, agora vai ser, nos versos 12 a 15, o cenário vai ser a história, o propósito divino, o plano dele que ele está executando na cronologia, no tempo, que conhecidos aí com aquela palavra famosa, Cronos. A história também é impactada e conduzida pelo Senhor. O profeta Abacuque começa então a analisar o propósito desse guerreiro, que vem montando as suas carruagens vitoriosas. Ele vem para libertar, primeiro propósito, libertar o seu povo. O remanescente fiel, que é Judá, seria salvo. A igreja de Deus, que é também a continuidade desse povo, ela é indestrutível, ela sempre é salva e livre pelas mãos do Senhor. Disciplina vem, o Senhor amassa, alguns prejuízos temporais acontecem, mas no final é vitória, pentecostal ou não, mas é vitória. Então assim, nesse sentido, só vitória, não no sentido humano, mas no sentido espiritual, só vitória. Porque quando tem derrota é vitória, quando tem perda é temporal, então na eternidade é vitória. Ele vem, e cantamos que ele vem também, né? Ele vem trazer juízo sobre os ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que não servem a Deus, aqueles que não creem em Deus, os inimigos de Deus, que a palavra diz que são inimigos de Deus, e que ela também diz que nós éramos esses inimigos de Deus. São esses. Esse guerreiro então ele está irado diante dos ímpios. O cálice da sua ira está cheio, prestes a transbordar. Ele sai para pisar as nações na sua indignação, ao mesmo tempo que ele vem para o salvamento do seu povo. Queridos, essa é a esperança do crente. No meio do caos e da confusão, ele está conduzindo a história, e ele está abatendo os seus inimigos, e ele está livrando o seu povo. Volto a falar, podemos perder temporariamente alguma coisa, e quando eu falo alguma coisa, podem ser coisas terríveis, podemos perder, mas ele salva o seu povo,
Ele livra o seu povo. Você pode dizer amém? Amém. Ele vem para demonstrar o seu poder. A carruagem de Deus marcha sobre o mar e caminha nessas águas. O mar se torna terra seca debaixo dos seus pés. Nenhum elemento da natureza, nenhum poder político, e muitos aqui podem ter grupos de pessoas satisfeitos com a política, por exemplo, e outros totalmente incomodados e decepcionados com a política. Seja lá qual for o quadro, o fato é que nenhum elemento da natureza, nenhum poder político, econômico ou militar, ou qualquer império ou nação pode ameaçar o poder de Deus, ou colocar em risco essa marcha vitoriosa dele. Nada pode impedir. Queridos, eu falei ontem também junto com o pastor Carlos e os demais ministros, compartilhei um pouco do meu chamado aos seminaristas, aos vocacionados, e uma coisa que eu posso dizer, como vi na vida do próprio profeta Jonas, que o plano de Deus se cumpre. Eu não queria ser pastor, eu não queria me entregar para o Senhor, mas eu já era, de certa forma, consagrado ao Senhor desde o meu ventre, e o próprio Deus já tinha me chamado e me escolhido desde o meu ventre, como escolhe cada um de nós também. E no meio disso tudo, eu dei voltas, perdi anos da vida, na conta que eu fiz 10 anos, mas Ele me trouxe para onde Ele queria. Por exemplo, meu plano, depois de tudo ainda, era ir para a Espanha, né, pastor? Ajudar lá o pastor Elber também, está lá com ele. Mas onde eu estou? Como Paulo não foi para a Espanha, eu também não fui, só que Paulo foi preso, né? Graças a Deus eu não estou preso. Eu estou aqui em Campo Grande, nascido, criado em Campo Grande, e nunca fui para lugar nenhum a não ser Campo Grande. Então assim, Deus faz da forma que Ele quer, queridos, porque às vezes a gente quer alguma coisa e essa coisa não ocorre, e pode ter certeza, você vai dar voltas, vocacionado, já conversamos sobre isso, você vai dar voltas, nós vamos dar voltas, nós vamos fugir, nós vamos para fazer várias coisas, o Senhor vai fazer o mar ficar, vibrar lá, o mar ficar furioso, o Senhor vai fazer tudo acontecer, e no final de tudo ainda manda um peixe para te colocar na direção da cidade que você tem que pregar, ou na direção que você tem que estar. Queridos, nada pode impedir o poder de Deus. Quando Ele vem marchar, quando Ele marcha vitorioso para demonstrar o seu poder, saiam todos de perto, porque vai atropelar. Mas o povo dele vai restaurar, vai salvar. A canção de triunfo, último ponto, no meio da dor, é um testemunho vibrante da nossa fé. Vimos aqui, até aqui, queridos, que Deus, Ele tem um juízo para inimigos, Ele tem disciplina e restauração para o seu povo, e o profeta reage biblicamente, de acordo com a vontade do próprio Senhor, reage clamando não por livramento, mas para que Deus execute o seu plano e cumpra a sua vontade. E no meio desse contexto há avivamento e manifestação da glória de Deus. E aí a gente chega ao final. Com tudo isso, então o profeta, que no meio do caos e da calamidade, muitos podem perguntar assim: como que Abacuque fez essa oração, ainda que a figueira não floresça, etc e tal, até, todavia eu me alegrarei no Senhor. Como que ele chega nessa conclusão? Ele chega nessa conclusão porque ele não está firmado na esperança carnal, mundana. A esperança carnal mundana vai falar assim: vamos cair fora, vamos correr, vamos fugir, vamos embora que vai passar aqui. Ele não, ele ficou, profetizou, clamou e falou: vem Senhor, vai doer em mim também, vem. É isso que eu peço. Portanto, queridos, a esperança do crente não é essa: afasta de mim, não, seja feita a tua vontade. O próprio Jesus, plenamente homem, plenamente Deus, no Getsemane, atordoado como homem que ele também era, por que estava por vir, ele clamou: passe de mim este cálice, e na mesma oração ele disse: mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. É assim que o servo de Deus vive, é assim que o servo de Deus vence nas calamidades e nas tempestades, na falta de esperança que o mundo tem, mas que o servo de Deus não tem falta de esperança. Ele tem uma esperança que é concreta, que não é uma expectativa de que eu vou pegar um ônibus ali, eu vou pegar um carro ali, o meu carro está no estacionamento ali, de repente eu vou até ali, você tem quase certeza que você vai ali pegar o carro e vai embora, até que aconteceu algo semelhante, pode acontecer algo semelhante como a Andressa, que a gente viu aí no vídeo. O projeto dela era ir continuar fazendo a obra de Deus, o Senhor a chamou para si. Essa é a nossa esperança carnal, quando a gente espera fazer as coisas naturais.
Crente não. Então, voltando para aquela mãe de adolescente, estou pensando no futuro do meu filho, querido, querida, o futuro do seu filho e do meu filho, se não for aos pés da cruz e aos pés do Senhor, é fogo consumidor. Vai ser um grande médico no inferno, vai ser um grande professor ou militar no inferno. Talvez você vá junto, porque ajudou ele. Portanto, Abacuque, diante disso tudo, ele agora glorifica a Deus. E aí eu pergunto, somos capazes de glorificar a Deus? Somos capazes de louvar a Deus, de cantar louvores ao Senhor no meio do caos, no meio da confusão, no meio da promessa de juízo? Cantamos aqui uma canção com o Coral Teus, adorarei, né? Em meio à dor, adorarei. Será que fazemos isso de forma realmente produzida pelo Espírito Santo, ou apenas uma declaração mecânica, lendo uma letra no Data Show? O hino foi concluído com a mais absoluta afirmação de fé. O profeta confiava plenamente na soberania do Senhor, a ponto de aceitar quaisquer circunstâncias como sendo dentro da boa vontade, boa, perfeita vontade de Deus. Você é capaz de aceitar qualquer circunstância que o Senhor tem colocado, permitido na sua vida, como produzida pelo Senhor? Você pode falar: Senhor, está doendo, me ajuda, não tem problema. Mas enquanto Ele não retira de você esse sofrimento, querido, faça, Senhor, vem com a disciplina, Senhor. Eu não vou me desesperar, minha esperança é o Senhor. E aí você vê alguns aspectos terminando. Uma manifestação gloriosa. Você vê claramente que a glória do Senhor tem levado ele à adoração. Outro aspecto, uma confiança inabalável. Ele não é abatido mais. O profeta não é abatido. E o povo de Deus não é abatido, pois confia em Deus, firmado na rocha, como Jesus nos ensinou. Uma alegria além das circunstâncias. A alegria do profeta não é determinada pelas coisas materiais. Ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não tenha comida, ainda que não tenha dinheiro, ainda que tudo dê errado, ainda o que ele faz? Ele não está preocupado com isso. Uma sustentação suficiente. A alegria do profeta não é um sentimento romântico infundado. Abacuque começa deprimido, em dúvida, preocupado, e termina glorificando a Deus. O próprio Deus, ele oferece ao profeta estabilidade e segurança, celeridade e firmeza. E para concluir, queridos, algumas lições. Primeira lição: Deus julga o seu próprio povo, Deus disciplina o seu povo, não tenha dúvidas disso. A luta que você passa, tenha certeza, é disciplina. Uma lição gloriosa: a história tem um rumo, querido. Por mais que pareça que está sem controle, tudo dando errado, a história tem um rumo. A vitória de Deus e do seu povo. Esse é o rumo da história. Deus vence e dá vitória ao seu próprio povo. Uma lição de moral: os violentos, os inimigos de Deus, serão punidos. Pode ter certeza disso. Agora ou depois serão punidos. Não fique preocupado com isso. Uma lição espiritual que Abacuque disse, nos ensinou: o justo viverá pela fé. Paulo repete essa fala. Martinho Lutero, grande reformador, tem um impacto com a palavra através dessa afirmação: o justo viverá pela fé. Portanto, querido, vença a luta através da fé no Senhor Jesus. E último, a alegria de crer. O profeta diz assim, no 18: eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então, se você, querido, está passando por provações, incertezas quanto às questões da vida, bem como brigas em família, por exemplo, falta de recursos, trabalho, falta de fé, falta de amor. Se você vê que o mundo vai de mal a pior, saiba que todas as coisas realmente são tristes. Elas são tristes, essas coisas. Mas a nossa alegria, ela vem de Deus. A paz que excede todo entendimento. A alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, querido, renda-se ao Senhor e clame como Abacuque clamou.
clame pela presença de Deus, sua glória e seu avivamento. Faça como esse salmista, nesse contexto, um salmista, que diz, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Faça como o próprio salmista no livro de Salmos, que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Que aprendamos com esses homens de Deus, que aprendamos com a palavra dele, e que nunca percamos de vista o testemunho da Andressa, que vimos aqui, e que para tanto o Senhor nos abençoe.